o jornal The New York Times trouxe nesta semana um artigo fazendo uma reflexão de que a corte brasileira poderia estar indo longe demais. O jornal ressalta que o Supremo conta com a simpatia da esquerda brasileira e de grande parte da imprensa. O judiciário estaria praticando o autoritarismo, Tiago? Olha, baseado nos fatos e no que a gente vê no dia a dia, sem sombra de dúvidas, né? Basta a gente refletir sobre os fatos, as notícias das ações do Supremo Tribunal Federal, monocráticas, né? Tem juiz lá de plantão, parece que o processo já chega direcionado, sabendo que é o mais da direita, o mais da esquerda que vai estar lá e acabam analisando pelo espectro político e não pelos fatos narrados no processo e até mesmo baseados na legislação. A gente tem o caso aí de constituintes que claramente sobre esse caso, não sobre esse caso, mas sobre o deputado Daniel Silveira, né, o constituintes claramente, publicamente, dando entrevista na imprensa e falando que sim, que os atos de Alexandre foram totalmente fora da Constituição. Não tinha aquele poder, não tinha aquela autoridade para expedir qualquer tipo de prisão ou de mandado, né, atuando como delegado, enquanto ele atua como juiz, né? E mais grave ainda, né? Como o Vinícius falou, as entidades que devem representar não estão fazendo seu papel e há de se fazer uma meia-culpa aí dessas entidades que se continuam caladas frente à tamanha arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e principalmente agora chegando ao público estrangeiro, né? Chegando à imprensa internacional. E o The New York Times, a gente sabe, é um jornal totalmente com viés de esquerda, porque lá nos Estados Unidos a imprensa ela se declara, né? E tudo bem, não está nada errado. Acho que aqui no Brasil a gente deveria ser assim, até porque eu faço uma reflexão, você aí, né? O jornalista Vinícius, o comunicador Marcelo e o nosso público de casa. Vá no Instagram da FENAGE, vai ver os stories que eles estão postando. Vá no Instagram do Sindicato de Jornalistas de qualquer estado, eu cito de Santa Catarina, vai ver as notícias que eles estão publicando e as insinuações que eles estão fazendo. Uma campanha clara, aberta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, ex-presidente e ex-condenado. Está errado, está certo? Mas se esse apoio viesse de lado contrário, viesse da direita, certamente o discurso seria outro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E por isso, talvez, que as ações monocráticas e as ações em especial do Alexandre tenham sido tomadas à esquerda, que não se fala nada, não se faz nada. Então é uma política de narrativas, porque o Bolsonaro falou uma bobagem aqui, ele se excede, e óbvio que ele se excede, é público, é nas entrevistas que ele se excede, então ninguém vai dizer que ele não se excede, ele se excede, mas qual é o peso principal, qual é o fator notícia? É uma fala excedida do presidente num contexto XYZ ou um fato consumado? Fica a reflexão aí. Vinícius, esse destaque negativo internacionalmente é ruim para o Brasil? Com certeza, Marcelo. O exemplo que fica do nosso país é a bagunça que às vezes está no nosso judiciário, que é visto lá fora. E aí a gente coloca que muitas das vezes essa forma de ver como está sendo tomado partido por parte do nosso judiciário, ele não é visto por todo o público, porque a gente sabe que nem sempre chega essa informação mastigada, vamos dizer assim, para aquele público que não vai atrás da sua informação, só recebe de um meio de comunicação. Então essa informação para ele, se ele não vai atrás, se ele não pesquisa, ele acredita que é só aquilo que está acontecendo, ele acredita que as decisões do próprio Alexandre são certeiras, mas na verdade o próprio artigo do New York Times coloca a discussão hoje o que o Alexandre coloca é uma defesa pela democracia, mas até onde vai essa defesa da democracia?
Um exemplo que a gente dá aqui foi no nosso próprio passado, né? A gente teve uma luta contra o socialismo, uma luta contra o comunismo no nosso passado, que se pensava que o próprio João Goulart ia trazer o comunismo, era um pouco mais do viés de esquerda. Se fez um golpe, se derrubou pelo direito da democracia, para que o país tivesse a democracia, para que não se perdesse para o comunismo, para o socialismo. E o que a gente teve? A gente teve uma ditadura. Claro que nesse caso aqui a gente está falando que é um início do judiciário. Eu não estou dizendo aqui que o judiciário vai dar um golpe, não estou dizendo que o judiciário vai derrubar o Bolsonaro, mas começa assim, com pequenos movimentos. Hoje tu tira um direito do presidente aqui, tu tira outro ali, tu começa a atacar quem apoia o determinado candidato, só pode falar quem eu acho que pode falar, se é do meu agrado, se não é do meu agrado, não fala. Então começa assim. Esse artigo coloca aí um pouco de, opa, nem todo mundo está vendo, parece que não é uma perseguição só de quem apoia o Bolsonaro, são de pessoas que também vêm de fora e que percebem que algo de errado não está certo, como a gente costuma dizer às vezes, né? E de fato é isso. Tem algum problema aí, ele está tomando partido, muitas das vezes. O próprio o nosso sistema eleitoral, nosso tribunal eleitoral, também tem tomado algumas decisões arbitrárias também e partidárias, e que a gente vê só de um lado. E essa que é a questão. Ninguém está dizendo aqui que todas as decisões são erradas, mas o que fica o alerta e o que fica escancarado é que muitas dessas decisões são apenas de um lado. A gente vê erros em ambas as candidaturas, mas as decisões, as paradas que tem, as ações que tem, elas são apenas de um lado. E aí é onde a gente percebe que tem um partidarismo ali um pouco na sombra, não quer se mostrar muito, mas eu acho que o solzinho ainda está pegando ali, eles não estão tão na sombra não. Isonomia que falta, né? Exatamente.